Jesus abençoe sua vida, abençoe sua família. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Meus irmãos, vamos abrir as Escrituras. Primeira carta de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Primeira de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Primeira de Pedro 1, 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos orar? Ó Deus, estamos diante da palavra do Senhor, palavra que é viva, eficaz e poderosa. Queremos, ó Deus, ouvir tua voz aqui. Queremos ser instruídos pelo Espírito Santo do Senhor. Queremos, ó Deus, ser iluminados pelo Senhor, a fim, ó Deus, de que essas verdades eternas ecoem em nossa mente, em nosso coração. Ó Deus, que essa palavra seja aplicada em nós pelo teu poder e que possamos vivê-la para a glória e honra do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente começa hoje uma nova série de mensagens que, permitindo o Senhor, seguiremos até o final de novembro, com o tema resilientes, golpeados, porém firmes. A ideia do tema vem justamente do conceito de resiliência. Resiliência é uma palavra que está bem em moda, mas ela vem principalmente do campo da física. Resiliência é um termo que foi cunhado por um médico e físico britânico chamado Thomas Young, em 1807. E basicamente, bem a grosso modo, resiliência é a capacidade que os materiais têm de, sendo golpeados, sendo tensionados, voltarem à sua forma original. Então, imagina que eu tivesse aqui uma régua de plástico, reguinha dessas de escola. Pegasse a régua pelas duas pontas e fizesse isso. O que ia acontecer? Imagina que eu tivesse a mesma régua, porém de metal. Mesmo comprimento, mesma espessura, mesma largura, e fizesse isso. O que ia acontecer? Ela ia envergar e ia voltar. Resiliência alta na régua de metal. Resiliência baixa na régua de plástico. Resiliência baixa não permite o golpe. Resiliência baixa se quebra quando o golpe é forte demais. Quando a gente traz isso para a vida cristã, há muito sentido. Especialmente quando a gente passa a olhar a primeira carta de Pedro. Pedro escreve para cristãos que precisam desenvolver resiliência alta. Que precisam entender que essa resiliência é absolutamente indispensável para a sua caminhada. Eles precisam aprender a levar golpes da vida sem se quebrar. Eles precisam aprender a ser esbofeteados, a ser espancados, a ser oprimidos, a ser pressionados pela vida, sem se render a tudo isso. Sem se desmontarem diante disso tudo, sem ruírem diante dessas oposições, diante dessas adversidades. O apóstolo Pedro escreve, e você pode conferir isso na sua Bíblia, aos eleitos que são forasteiros, na dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro escreve aqui para irmãos que estavam reunidos num lugar, mas em virtude da perseguição sofrida, tiveram que se espalhar para preservar a vida. Muito provavelmente essa carta foi escrita entre o ano 64 e 65 depois de Cristo, quando Nero era o imperador em Roma.
Nero, a gente sabe um pouco a história, ateou fogo em Roma e culpou os cristãos. Ele precisava apenas de um bode expiatório. Como iria unir o útil ao agradável, ele não seria atacado pela população e ainda iria eliminar os cristãos dali. Ele culpa os cristãos por aquele grande incêndio. Muitos cristãos, portanto, passaram a ser hostilizados, perseguidos duramente. E para preservar a vida fugiram. E fugiram para essa região que Pedro fala. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia não eram cidades, mas eram regiões geográficas que abrangiam várias cidades. Quando se fala, por exemplo, em Ásia nesse texto, o pensamento é da Ásia Menor, aquelas cidades que Jesus escreve cartas em Apocalipse. Tiatira, Filadélfia, Sardes. Quando se fala da Galácia, se pensa também em várias cidades próximas. Quando se fala da Capadócia, pensa-se em Niceia e outras cidades próximas. Então, havia várias igrejas dispersas ali naquela região. Várias comunidades cristãs naquela região. Irmãos que estavam, de certa maneira, isolados. E que precisavam de uma palavra de encorajamento, porque a perseguição os alcançava. Porque a perseguição ia até eles continuamente, e eles precisavam de motivos para permanecer de pé. Eles precisavam de algo que pudesse encorajar sua alma. Algo que os fizesse caminhar mais resolutos, mais firmes para a glória de Deus, mesmo com tanto problema, mesmo com tanta oposição, mesmo com tanta dor. E aí então é que Pedro escreve a sua primeira carta, visando encorajar e fortalecer aqueles cristãos. E diante disso tudo, é que a gente vai conseguir enxergar as ideias de resiliência que aparecem nessa carta. Pedro vai nos ajudar a responder algumas perguntas. E através da resposta a essas perguntas, nós vamos conseguir aumentar a nossa resiliência espiritual. Nós vamos conseguir melhorar a nossa alma, para que a gente continue a caminhada. Por exemplo, a gente olha para um mundo absolutamente caótico como o nosso e se pergunta, como eu posso ter esperança? Pedro vai dizer. A gente olha para um mundo absolutamente corrompido, impuro, iníquo, e se pergunta, como é possível ser santo num ambiente tão hostil e corrupto? Pedro vai responder. Como eu posso me relacionar bem com as pessoas num mundo em que cada um pensa apenas em si? Em que cada um corre apenas pelos seus próprios interesses? Pedro responde. As respostas que Pedro nos fornece, portanto, nos ajudam a desenvolver resiliência. Mas Pedro precisa começar do começo. Pedro precisa lançar aqui os fundamentos. Pedro precisa lançar as bases da nossa resiliência. E é isso que a gente vai aprender a partir desse texto. Quais são as 3 bases essenciais para que nós desenvolvamos essa resiliência na nossa caminhada de fé? Primeira base. Nós precisamos entender a nossa cidadania. Nós precisamos entender a nossa cidadania. O texto diz, Pedro, aos eleitos que são forasteiros. Quando Pedro utiliza essa palavra no texto, o conceito, obviamente, em primeiro lugar, é o conceito que aqueles irmãos estão vivendo diante de todo o mundo conhecido. Forasteiros naquele texto não é simplesmente alguém que está de passagem rápida num determinado local. Forasteiro não é um andarilho. Não é alguém que, embora não seja do lugar, passa por ali e logo vai embora. Permanece poucos dias, pouco tempo. O forasteiro a que Pedro se refere é alguém que é de um outro lugar, mas que por algum motivo precisou sair do seu lugar de origem e passar a habitar numa outra terra. É um estrangeiro residente. É como se alguém viesse de algum país vizinho e passasse a morar no Brasil e aqui vivesse até o fim da vida. Ele não é daqui. Ele é boliviano, argentino, cubano, o que quer que seja. Mas veio para cá. Resolveu estabelecer-se aqui, seja por uma força externa além dele, seja por opção. Mas ele não é daqui, ele é um estrangeiro residente. É essa palavra que Pedro utiliza.
Porque aqueles irmãos não são do Ponto, Galácia, etc. Eles não pertencem àquele lugar. Não nasceram ali. Mas, forçados pela perseguição, precisaram se mudar para lá. Forçados pela perseguição, precisaram se tornar estrangeiros residentes ali. Pois bem, aqui é o sentido mais claro. Mas há algo mais que Pedro tenciona nos ensinar. Porque Pedro vai nos levar a um entendimento acerca da nossa condição espiritual aqui. Pedro vai nos levar a um entendimento acerca da nossa vida espiritual como forasteiros, enquanto forasteiros no mundo. Luiz Berkoff, comentando sobre esse texto, diz o seguinte: isoladamente, o endereçamento da carta é uma descrição figurada de todos os crentes, sejam eles judeus ou gentios, como peregrinos na terra, que não têm morada permanente, mas procuram uma cidade celestial e constituem uma dispersão, porque estão separados daquela morada eterna, da qual a Jerusalém terrena era apenas um símbolo. Qual é o grande ensino de Pedro para mim e para você aqui? A nossa morada final não é essa. Nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas estamos aqui de passagem. Nossa morada definitiva não pode ser essa terra. E por isso, os valores deste mundo, por isso, as seduções deste mundo, por isso, as propostas tentadoras deste mundo, não podem nos seduzir a ponto de querermos viver aqui para sempre. Essa vida não é tudo que há. O propósito de Pedro é nos mostrar essa realidade, nos ajudar a entender que a nossa cidadania não é terrena, é celestial. Firmados nessa realidade, entendendo que a nossa cidadania não é daqui, não é deste mundo, é que nós teremos força suficiente, resiliência suficiente para aguentar as oposições, para aguentar as propostas absurdas que esse mundo nos faz, para aguentar as pressões que todos os dias nós temos que lidar. À luz dessa realidade, é possível. Nós não podemos, irmãos, à luz do que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12, nos conformarmos ao padrão deste mundo. Não podemos ser moldados à forma deste mundo, porque não pertencemos aqui. E o que me causa espanto, e que nós, como um todo, devemos vigiar muito, é que às vezes parece que esse mundo está bom demais. Nós perdemos muitas vezes o referencial da eternidade e passamos a crer que aquilo que desfrutamos aqui é melhor do que o que Deus tem preparado para nós. Veja, não há um chamado para que percamos a vida física de imediato. Não. Mas há um chamado para que vivamos a vida aqui, enquanto Deus nos der vida, com os olhos lá. Com o foco na eternidade. Com o coração aberto para aquilo que Deus tem para nós. Para aquilo que Ele preparou para nós. Outro dia eu lia um teólogo que eu não conhecia até bem pouco tempo, chamado Miroslav Volf, um teólogo croata, e dentro de um artigo que ele escreve, ele diz que nós precisamos entender essa ideia, esse conceito de ser forasteiros, à luz daquele que é o nosso maior referencial, que é Jesus. Porque afinal de contas, Jesus veio como um forasteiro nesse mundo. Não era daqui. Esse mundo não é o ambiente natural de Jesus. Esse mundo hostil, enlameado pelo pecado, não era o ambiente mais agradável para Jesus. Então ele vem como um estrangeiro, ele vem como um forasteiro. E esse teólogo diz o seguinte: ele era um estranho para o mundo, porque o mundo em que ele veio estava distante de Deus. E assim é conosco, seus seguidores. Os cristãos nascem do Espírito e, portanto, não são do mundo, mas como Jesus, são de Deus. Tem dias que dá vontade de chutar o balde, não é não? Fala sério.
Tem dia que dá vontade de chutar o balde, quem estiver perto do balde, o tanque que estiver perto do balde, a torneira. Tem dia que dá vontade de jogar a toalha. A gente olha para tanto problema, para tanta dor, para tanta coisa e fala, né? Só que especialmente em dias assim, é que a gente precisa recobrar o entendimento dessa realidade. Isso aqui não é a minha vida definitiva. Isso aqui não é tudo que Deus tem para mim. Ele está usando isso daqui para me preparar. Ele está usando isso daqui para me treinar de alguma maneira. Mas o que Ele tem para mim é superior. O que Ele tem para mim é infinitamente melhor. Esse mundo, no fim das contas, irmãos, é meramente uma ponte. E ninguém constrói casa sobre a ponte. É só para passagem. É só para algo muito temporário. É para momento, não é para eternidade. Nós precisamos estar atentos a essa realidade. Precisamos nos lembrar, como disse um autor, que os cristãos, em qualquer lugar, são um grupo de pessoas cujos olhos se voltam para Deus e cuja lealdade está além das adversidades dessa terra. Ou como o autor da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, nos diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você precisa ser fortalecido para enfrentar os problemas da vida. Você precisa de um pouco mais de resiliência para lidar com as pressões. Lembre-se de onde você veio, lembre-se para onde você vai. Lembre-se que a sua cidadania não é aqui. Você e eu somos forasteiros, somos peregrinos nessa terra. A segunda base que Pedro nos aponta aqui, a fim de desenvolvermos a nossa resiliência, a fim de crescermos em resiliência, é a nossa identidade. Veja o que Pedro diz, aos eleitos em santificação do Espírito. Pedro está dizendo o seguinte, ei, preste atenção, vocês têm um Deus eterno, todo-poderoso, bendito, glorioso, que antes de todas as coisas, que antes da fundação do mundo, resolveu olhar para vocês com graça, apesar de quem vocês são, apesar do pecado de vocês, apesar da iniquidade de vocês, Ele resolveu olhar para vocês com amor eterno, escolheu vocês para que fossem povo de propriedade exclusiva dEle, resolveu amar vocês até o fim. Vocês não são ímpios. Vocês não são iníquos, vocês não são condenados, vocês são eleitos de Deus, chamados por Deus para uma nova vida, para desfrutar desse princípio da nova vida. É interessante que essa verdade é enfatizada ao longo de toda a Escritura. E eu acho muito interessante perceber como que algo muito semelhante é enfatizado por Paulo. Pedro e Paulo tinham grandes diferenças ministeriais. O foco ministerial deles era diferente. De um modo geral, Pedro era apóstolo aos judeus, Paulo era apóstolo aos gentios. Pedro era um pescador com um pouco mais do que um ensino regular. Talvez Pedro teria, nos nossos dias, uma 8ª série. Ou 9º ano, né? Eu não acostumei com esse negócio de mudar para ano, série, enfim. Paulo tinha lá os seus pós-doutorados. E apesar disso, ambos falam dessa realidade. Falam da realidade de um povo escolhido em santificação. Paulo diz na segunda carta aos Tessalonicenses o seguinte: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu, vos elegeu, desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós temos aqui, irmãos, diante de nós, tanto por Pedro quanto por Paulo, são palavras de profundo encorajamento. Palavras que nos ajudam a nos lembrar que além de não sermos deste mundo, não somos dominados por nada deste mundo, e não somos moldados por nada deste mundo, e não pertencemos à iniquidade deste mundo.
Nós estamos no mundo, mas não somos mundanos. Nós estamos no mundo, mas não nos submetemos a esse sistema corrompido. Por quê? Porque Deus nos escolheu. Porque antes de tudo, Deus olhou para nós com graça, com amor eterno. Pedro vai dizer que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E quando olhamos para isso, alguns, logo de cara, vão olhar e dizer, pronto, não tem predestinação. Vão olhar para esse texto e falar assim, Deus viu quem ia crer antes de tudo. Ele viu o futuro lá na frente. E aí, como ele viu quem ia crer, ele escolheu essas pessoas. Primeiro que isso não é escolha soberana, coisa nenhuma. Se Deus está dependendo da nossa vontade para ele escolher, então não é soberano. Mas a gente precisa ser até o texto. O texto não está falando disso. O texto não está falando de presciência com relação à fé. Olha para o todo. Olha para o texto dentro do seu contexto. Pedro fala que aqueles irmãos são eleitos e forasteiros. O que Pedro está dizendo é que a presciência de Deus engloba toda a circunstância, toda a situação que aqueles irmãos estão vivenciando. O Senhor Deus, antes da fundação do mundo, já sabia que aqueles irmãos seriam dispersos por toda aquela região. Deus já sabia que aqueles irmãos sofreriam perseguições. Deus já sabia que aqueles irmãos iriam chorar pela causa do Evangelho. Deus sabia que aqueles irmãos correriam o risco de morrer pelo nome de Jesus. Mas apesar disso tudo, Deus resolveu amar aqueles irmãos. Deus resolveu escolher aqueles irmãos para ser um povo exclusivo dele e protegê-los até o fim. Deus iria guardar aqueles irmãos, ainda que eles vivessem dias maus. Mas indo além, essa realidade de Pedro também precisa ser entendida, esse texto escrito por Pedro, também precisa ser entendido à luz da mentalidade do apóstolo Pedro. Eu já mencionei isso daqui num outro estudo. Quando Deus inspirou as Escrituras Sagradas, Deus não mutilou o cérebro dos autores sagrados. Deus inspirou aqueles irmãos a registrarem as Escrituras dentro das suas próprias personalidades. Eu acabei de falar. Pedro e Paulo eram extremamente diferentes. É lógico que os textos escritos por Paulo seriam mais elaborados do que os escritos de Pedro, dada a graduação que Paulo tinha. Quando a gente olha para esse texto, a gente tem que se lembrar que nós estamos falando de um homem que é um judeu convertido ao cristianismo. A gente se lembra que Pedro era um judeu daqueles mais ferrenhos, que mesmo depois da conversão, ainda guardava certas manias, certos hábitos, certas tradições do judaísmo. Pois bem, para um grego, a ideia de presciência nesse texto é mero pré-conhecimento, conhecer de antemão. Pedro está escrevendo em grego, de fato, mas com uma mentalidade judaica. Pedro escreve aqui em grego, mas pensando em hebraico. E para um judeu que pensa em hebraico, que pensa dentro da cultura judaica, a ideia de presciência aqui não se liga a pré-conhecimento, mas se liga a um amor antecipado. O que Pedro está dizendo aqui é que nós somos eleitos segundo o amor de Deus que vem antes de todas as coisas. Esse Deus que nos amou de antemão. A ideia de conhecimento dentro da cultura judaica, dentro da cultura hebraica, se liga a esse relacionamento de intimidade e amor eternos. Quando a gente lê, por exemplo, que o Espírito Santo gerou no ventre de Maria o Senhor Jesus, o texto sagrado vai nos dizer que José não conheceu Maria até que Jesus viesse ao mundo. Gente, mas José era noivo. Ele não conheceu? Como assim? Ficou noivo às cegas? Ele não teve um relacionamento íntimo com Maria. E é essa a ideia trazida por Pedro aqui. Um relacionamento de amor eterno, de amor perfeito.
Essa realidade de que nós somos eleitos, de que nós somos amados por Deus antes de todas as coisas, nos fortalece a fé. E mais, Pedro vai dizer que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação ou pela santificação do Espírito Santo. Aqui entra-se aquilo que nós vimos 2 semanas atrás na escola bíblica. Santificação posicional. O Espírito Santo do Senhor nos tirando do mundo de pecaminosidade, nos tirando do meio do lamaçal de pecado, nos tirando da morte para a vida, nos separando para Deus. Para que sejássemos, não, pelo amor de Deus, para que fôssemos povo de Deus. Sejássemos foi maravilhoso. Para que fôssemos povo de Deus. Essa ideia de eleição pela santificação do Espírito, em santificação do Espírito, aponta para essa realidade. O Espírito Santo do Senhor nos separa para que pudéssemos viver inteiramente para Deus. Nos separa para que pudéssemos viver integralmente para a glória do eterno Deus. Nós não somos separados para o mundo. Nós não somos separados para viver segundo a carne. Nós não somos separados para fazer a nossa própria vontade. Somos separados para viver para a glória de Deus. Somos santos. Não somos perfeitos. Não somos impecáveis. Mas somos santos. Somos separados pelo Senhor. O que a gente aprende com isso? O autor diz assim: apesar das lutas, das adversidades, uma verdade acerca da nossa verdadeira identidade nos dará resiliência para suportar as pressões externas. Saber que somos povo de Deus, saber que Deus nos escolheu, que Deus nos protege, que Deus nos ama, saber que temos uma garantia eterna de vida, sem a menor sombra de dúvidas, nos dará a paz que nós precisamos para continuar a caminhada. Nos dá a força necessária para superar os desafios e os obstáculos. Nos dá a perseverança requerida a fim de que mantenhamos a cabeça erguida, ainda que estejamos com os pés no vale da mais densa sombra da morte. Nos dá tranquilidade para manter os olhos no céu, enquanto enfrentamos o inferno na terra. Você é eleito de Deus. Saber essa realidade precisa consolar o seu coração. Saber que Deus se importa com a sua vida. Saber que Deus tem trabalhado, feito com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Isso precisa fortalecer seus pés para a caminhada. Isso precisa fortalecer seus lombos para aguentar as pancadas, porque elas virão. Elas sempre vêm. Mas firmados no Senhor a gente consegue seguir. Firmados no Senhor a gente não é destruído. E por fim, Pedro lança-nos aqui uma terceira base. Terceiro fundamento da nossa resiliência. Nós fundamentamos a nossa resiliência toda, primeiro, na nossa cidadania. Segundo, na nossa identidade. Terceiro, no nosso propósito. O texto sagrado vai nos apontar para isso ao dizer que tudo isso que Deus fez, nos escolheu como forasteiros, pela presciência e santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Nenhum eleito é eleito para viver em pecado. Nenhum escolhido de Deus é escolhido para desagradar a Deus. Somos escolhidos para viver uma vida de retidão. Somos escolhidos para viver uma vida de integridade. Somos escolhidos para viver uma vida que seja conformada à imagem de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Aqui a ideia de obediência é uma obediência, segundo um autor comentarista do Novo Testamento, uma obediência de alguém que conforma a sua conduta aos mandamentos de Deus. Pedro chama a nossa atenção para a única coisa que pode testificar e confirmar a nossa eleição, a nossa obediência. Há muitos que vão dizer, gente, mas se eu sou eleito, eu não preciso fazer mais nada, porque Deus já me salvou. Se eu sou eleito,
Eu vou fazer tudo para a glória de Deus, porque Deus já me salvou. Se eu sou eleito, eu quero ser mais parecido com o meu Salvador. Se eu sou eleito, eu quero ser cada dia mais moldado à imagem dele. Eu quero que quando as pessoas olharem para mim, não enxerguem a minha pecaminosidade, mas enxerguem a retidão que é infundida em mim pelo Espírito de Deus. Que olhem para mim e vejam Cristo. Que olhem para mim e vejam a glória de Deus sendo manifesta, sendo refletida. O verdadeiro eleito não pode cruzar seus braços diante de uma vida de devoção. Pelo contrário, ele age, ele trabalha, ele se dedica, ele se esforça. Charles Spurgeon, num dos seus sermões, disse que os eleitos de Deus são santos. Não são imaculados, não são perfeitos, mas são santos. Levando-se em conta a vida deles como um todo. Eles são pessoas separadas, santificadas, marcadas para viver uma vida diferente. E assim eles vivem. É claro, irmãos, que isso não é nada fácil. Uma decisão de viver em obediência a Deus, uma decisão de refletir o caráter do Senhor, gera, sem dúvida alguma, um preço a ser pago. O preço de renunciar a muitas propostas desse tempo presente. O preço de, às vezes, ter que lidar com algumas rejeições. O preço de, às vezes, ter que lidar com a perda de algumas amizades. Mas vale a pena. Vale a pena pagar esse preço. Vale a pena assumir uma vida de resoluções firmes para viver segundo a vontade de Deus. Vale a pena assumir a nossa postura, a nossa posição enquanto povo chamado para viver uma vida de obediência. É claro, irmãos, que nós temos fraquezas, nós temos falhas, nós temos debilidades, e a nossa obediência nessa vida não será perfeita. E é aí que entra o que Pedro diz logo depois: para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. A ideia da aspersão do sangue de Cristo, muito provavelmente aqui, tem a ver com o rito cerimonial de Levítico capítulo 14. Em Levítico 14, há o rito cerimonial de purificação da lepra. Lepra, dentro do contexto do Antigo Testamento, era uma doença que afastava as pessoas completamente do convívio social e também da comunhão com Deus. Lepra, ou qualquer doença de pele, porque lepra era um termo bem genérico para aquele contexto, era algo que tornava as pessoas cerimonialmente impuras. O leproso não podia estar no meio da congregação, o leproso não podia prestar culto ao Senhor com as outras pessoas. Mas se ele fosse curado, ele seria alvo de um ritual de purificação, confirmando que ele agora pode sim prestar culto ao Senhor. E nesse ritual de purificação, lá em Levítico 14, do verso 6 e verso 7, o ritual funcionaria assim: tomará a ave viva e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o isopo, e o molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. O sangue do sacrifício seria derramado sobre aquele que está oferecendo o sacrifício. O sangue do sacrifício seria um símbolo, seria um sinal de que este sangue purifica plenamente de todo o pecado que aquele homem estivesse, de toda a impureza cerimonial de que aquele homem estivesse envolvido. E aí um autor, trazendo à luz essa realidade do texto, diz que essa aspersão do sangue se encaixa em 1 Pedro 1:2. Embora fosse intenção de Deus que os eleitos peregrinos vivessem inteiramente todo o tempo para a obediência a Jesus, muitas vezes eles eram manchados pelo pecado. Pedro os lembra
de que o futuro deles inclui a aspersão contínua do sangue de Cristo, ou seja, a contínua restauração da comunhão entre Deus e o seu povo, por meio da aspersão simbólica do sangue sacrificial de Jesus sobre eles. Um memorial permanente de que os pecados deles foram perdoados e de que eles são bem-vindos à presença de Deus entre o seu povo. Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus significa que o plano de Deus para eles não era uma obediência desfigurada pelo pecado não perdoado, mas uma obediência cujos tropeços são purificados pelo sangue de Cristo. É para a obediência e perdão contínuos e diários. Sabe o que é isso? O nosso chamado é para a obediência, mas Deus sabe que a gente vai falhar. E Deus já está provendo um recurso para a nossa falha. E dizendo, olha, eu sei que você vai se esforçar para obedecer. Eu sei que você vai se esforçar para fazer a vontade que eu te mostrei. Mas eu sei também que você vai cair. Mas lembre-se de uma coisa. Todas as vezes que você cair, lembre-se de que o meu filho amado Jesus morreu por você na cruz do Calvário para te dar condições de viver uma vida de dignidade e de santidade. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é uma vida de íntegra obediência na presença dEle. É uma vida de confiança plena no sacrifício que Cristo Jesus realizou por mim e por você. Sabe qual é a conclusão disso tudo? Qual é a conclusão de Pedro? Qual é a conclusão que nós extraímos disso tudo? Pedro diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós já desfrutamos de graça e paz. Mas Pedro tem um desejo sincero. A partir do momento em que nós entendemos que não pertencemos a esse mundo, entendemos que somos escolhidos de Deus antes da fundação do mundo, assumimos a nossa postura de obediência e de dedicação ao Senhor, a graça e a paz do Senhor invadem a nossa vida de tal maneira que apenas tendem a crescer. Apenas tendem a aumentar. Não é a graça da justificação, porque essa acontece uma única vez. Mas é a graça diária. A graça que eu e você precisamos para enfrentar as lutas, para enfrentar os problemas, para enfrentar as dores da vida. Robert Sproul, falando sobre esse texto, disse que Pedro está pedindo que essa graça e essa paz sejam multiplicadas na vida deles, na vida desses eleitos, santificados, reconciliados pela graça de Deus, e que já estão em paz em decorrência dessa reconciliação que Jesus conquistou para eles. Pedro está pedindo que essa graça e paz sejam multiplicadas, como o apóstolo Paulo diz em Romanos, de vida em vida, de fé em fé, de graça em graça. Assim, a oração do apóstolo Pedro, é uma oração com um coração de pastor, pedindo para que a graça de Deus aumente e se multiplique na vida deles. Todos os dias, você e eu passaremos por lutas, por provações, às vezes mais, às vezes menos. Às vezes com maior intensidade, às vezes com menor intensidade. O que eu preciso que você se lembre é que Deus decidiu te dar condições para resistir até o fim. Deus decidiu te fortalecer de tal maneira para aguentar os golpes da vida. Decidiu te dar condições para que você não se quebre no meio da caminhada. E que por mais forte que seja a pancada, por mais intensa que seja a dor, nada disso dura para sempre. Tudo passa, mas o amor dele por mim e por você permanece eternamente. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. Agradecemos porque há muitas bênçãos a contar. Agradecemos porque o Senhor nos fortalece, nos guarda e nos guia. Agradecemos porque somos forasteiros nessa terra, porque esse mundo não é tudo que há. Agradecemos porque o Senhor nos escolheu para sermos teu povo. Agradecemos porque o Senhor
entregou teu Filho amado como um sacrifício perfeito, para que pudéssemos viver em santidade e obediência, e sempre confiando no que Jesus fez por nós. Ó Deus, fortalece-nos cada dia mais. Nos ajude, ó Deus, a perseverar no bom combate da fé. Nós temos, ó Deus, grandes garantias que são as tuas promessas. Temos, ó Deus, o melhor dos advogados. Temos o melhor dos generais. Temos a melhor esperança, que é a glória eterna. Não há por que desanimar. Assim, ó Deus, nos ensina essa verdade. E nos ajuda a vivê-la para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a maravilhosa graça de Cristo, Filho, e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre vós, irmãos, e sobre toda a igreja de Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Jesus abençoe a sua vida.